boa noite, queridos amigos. Sejam todos muito bem-vindos. É com muita alegria que estou me conectando com vocês para mais um estudo desta obra magnífica que é a Gênese. Quando estivemos juntos na segunda aula, esqueci de me apresentar. Para aqueles que não me conhecem, sou Glória Leone, uma das instrutoras deste curso. E como vocês já sabem, antes da prece de abertura, fazemos a leitura de um trecho do Evangelho. E o trecho escolhido foi retirado do item 19 do capítulo 3, Progressão dos Mundos. Quem pudesse acompanhar o mundo em suas diferentes fases, desde o instante em que se aglomeraram os primeiros átomos destinados que serviram para constituí-lo, o veria percorrer uma escala incessantemente progressiva, mas de degraus imperceptíveis para cada geração, e a oferecer aos seus habitantes uma morada cada vez mais agradável à medida que eles próprios avançam na senda do progresso. Marcham assim, paralelamente, o progresso do homem, o dos animais, seus auxiliares, dos vegetais e o da habitação, porquanto nada em a natureza permanece estacionário. Quão grandiosa é essa ideia e digna da majestade do Criador. Quanto ao contrário, é mesquinha e indigna do seu poder a que se concentra a sua solicitude e a sua providência no imperceptível grão de areia, que é a terra, e restringe a humanidade aos poucos homens que a habitam. Então, agora, já envolvidos pela mensagem de Santo Agostinho, vamos elevar o nosso pensamento a Deus, Pai Criador, a Jesus, o nosso guia e modelo, a Kardec e a todos esses espíritos amorosos que nos ofereceram essa doutrina consoladora e libertadora, a nossa querida irmã Maria Angélica, que mesmo com a porta física da sua casa fechada, continua nos recebendo, nos abraçando, nos chamando de filhos do seu coração, para agradecermos por esta oportunidade de estarmos reunidos para mais esse estudo. E como eternos pedintes, vamos pedir que a espiritualidade desta casa continue nos sustentando, nos inspirando, para que possamos extrair deste estudo tudo aquilo que for necessário para o nosso crescimento espiritual. José Lutzenberger foi um agrônomo, ecologista brasileiro, que nasceu em 1926, desencarnou em 2002, e ele escreveu uma citação que eu achei muito oportuna para iniciarmos o estudo de hoje. A evolução orgânica é um processo sinfônico. Nenhuma espécie tem sentido por si só, isoladamente. A natureza não é um aglomerado arbitrário de fatos isolados, arbitrariamente alteráveis ou dispensáveis. Tudo está relacionado com tudo, assim como numa sinfonia. E quem leu o capítulo de hoje pôde perceber que realmente a evolução orgânica é uma linda sinfonia de amor escrita pelo Criador. Nas aulas anteriores, nós vimos como a nossa casa física, a Terra, foi gerada, acompanhamos o seu nascimento, o seu desenvolvimento, até chegar à idade adulta para nos receber como filhos das suas entranhas. E hoje nós iniciamos a série das 3 Gêneses que Kardec abordou nesta obra. A Gênese orgânica, a espiritual e a mosaica. E aqui nos compete é a Gênese orgânica, capítulo 10, onde nós vamos ver a formação primária dos seres vivos, o princípio vital, a geração espontânea, a escala dos seres orgânicos e o homem corpóreo. Como tem acontecido nas aulas anteriores, em virtude do nosso tempo, nós não vamos abordar os 30 itens, mas nós selecionamos aqueles que são essenciais, fundamentais para a compreensão do estudo.
desejando despertar o interesse daqueles que não leram o capítulo para que o façam. Mas será que é necessário estudarmos estes assuntos? Será que vai nos ajudar a progredir espiritualmente? O que é que vocês estão respondendo aí? Sim ou não? Eu encontrei no livro O Consolador, do Espírito Emmanuel, psicografado pelo nosso querido Chico Xavier, a questão 204. A alma humana poder-se-á elevar para Deus tão somente com o progresso moral, sem os valores intelectivos? E foi respondido que o sentimento e a sabedoria são as duas asas com que a alma se elevará para a perfeição infinita. Devemos reconhecer que ambos são imprescindíveis ao progresso, sendo justo, porém, considerar a superioridade do primeiro sobre o segundo, porquanto a parte intelectual sem a moral pode oferecer numerosas perspectivas de queda na repetição das experiências, enquanto que o avanço moral jamais será excessivo, representando o núcleo mais importante das energias evolutivas. Sabemos que alguns irmãos com grandes conhecimentos intelectuais falharam por usarem mal esses talentos, por não terem desenvolvido os sentimentos do amor, da fraternidade, da caridade. Chegamos à Terra para evoluir. Precisamos, então, desenvolver as duas asas para alçar o voo libertador dos espíritos puros. Por isso que Kardec, em sintonia com o espírito científico da sua época, não se negou a emitir uma tese a respeito desses assuntos, sem, entretanto, apresentá-la como final ou definitiva. Tanto que ele afirmou que se algum dia a ciência provar que o espiritismo está errado em determinado ponto, abandone esse ponto e siga com a ciência. Então, nós vamos começar lembrando duas questões do Livro dos Espíritos, a 43 e a 44, que serviram de base para os primeiros itens do capítulo de hoje. Quando começou a Terra a ser povoada? No começo, tudo era o caos. Os elementos estavam confundidos, como nós já vimos nas aulas anteriores. Pouco a pouco, cada coisa tomou o seu lugar. Apareceram, então, os seres vivos apropriados ao estado do globo. E na 44, Kardec perguntou: de onde vieram os seres vivos para a Terra? E eles responderam: a Terra lhes continha os germes que aguardavam o momento favorável para se desenvolverem. Os princípios orgânicos se congregaram, desde que cessou a atuação da força que os mantinha afastados, e formaram germes de todos os seres vivos. Isso nós já vimos na mensagem de Santo Agostinho. E também eu encontrei um comentário de Miramês que faz uma comparação que nos reporta a esta mensagem muito bem. Diz ele que dentro do corpo humano existem os germes de vida biológica, que são os espermatozoides, mas eles, sem o campo necessário para a sua proliferação, e ainda mais sem o encontro com o óvulo feminino, não gerariam vida física, sucedendo vidas. Então, Kardec começa o capítulo dizendo que houve um tempo em que os animais não existiam. Portanto, eles tiveram um começo.
Cada espécie foi aparecendo à medida que o globo adquiria as condições necessárias à sua existência. Porém, como se formaram os primeiros indivíduos de cada espécie? Quem leu o capítulo viu que à época de Kardec haviam duas teorias que buscavam explicar o aparecimento dos primeiros seres vivos na Terra. Quais eram? Sei que não vai dar tempo para ninguém digitar, mas tenho certeza que se estivéssemos na sala de aula, vocês estariam respondendo que uma defendendo que as diversas espécies surgiram de um único casal primitivo que gerou outros que foram se reproduzindo. E a outra sustentando que muitos casais foram germinados simultaneamente em diversos pontos do globo, proliferando-se em seguida. E qual foi a aceita por Kardec? Qual foi a hipótese, a teoria que Kardec aceitou? Agora está fácil, né? A segunda, sustentando que muitos casais foram germinados simultaneamente em diversos pontos do globo, proliferando-se em seguida. E por que ele recusou a primeira? Porque a multiplicação generalizada e, de um certo modo, contemporânea, fora impossível com um único tipo primitivo. E hoje nós sabemos que pelos estudos das camadas geológicas do globo, confirma a presença das mesmas espécies de animais em pontos afastados uns dos outros, como foi visto na aula do Marco Aurélio, quando ele abordou o esboço geológico da Terra, onde fósseis foram encontrados dos mesmos tipos de animais em diversas partes da Terra. E qual a teoria atualmente aceita para explicar a formação dos seres vivos? De que todas as espécies existentes no planeta da Terra estão, de alguma forma, interligadas, da mais simples à mais aperfeiçoada. Em 1859, Charles Darwin publicou Da Origem das Espécies, onde, segundo ele, as espécies teriam evoluído uma das outras pelo processo da seleção natural. Vamos lembrar que ele publicou essa teoria 2 anos após o lançamento do Livro dos Espíritos, onde os espíritos já haviam respondido a Kardec, dando as mesmas respostas sobre este assunto. Ele sofreu uma intensa campanha contrária das igrejas, porque viram na sua teoria uma heresia, por ser contrária ao que diz a Gênese das Escrituras, que afirma que Deus havia criado um par de cada ser. Somente em 1997, a teoria foi reconhecida pelo representante máximo da Igreja Católica, o Papa João Paulo II. E como a química explica a composição e a decomposição dos corpos? Já sei que alguns poderão até estar dizendo, mas eu não me lembro mais nada de química. Apesar de gostar um pouquinho, já não me lembro mais nada. Mas para responder a essa questão, nós não precisamos ter conhecimentos específicos. Nós usamos esses conceitos da química no nosso dia a dia, como veremos a seguir. Que a composição e a decomposição dos corpos se dá pelo grau de afinidade que seus princípios elementares guardam entre si. Que quando ocorre a combinação desses elementos, sempre em proporções definidas, os corpos componentes perdem as suas propriedades características
enquanto o novo corpo deles composto adquire outras diferenças. E Kardec nos dá o exemplo do hidrogênio e do oxigênio, que são gases invisíveis. Porém, quando combinados quimicamente, formam a água, que pode se encontrar no estado sólido, líquido ou gasoso. Na água, a bem dizer, já não existe o oxigênio, nem o hidrogênio, mas uma nova substância. Porém, quando nós decompomos a água, os dois gases se tornam livres, hidrogênio e oxigênio, e recuperam as suas propriedades. Então, já não existe mais a água. Então, a mesma quantidade de água pode, assim, ser alternadamente decomposta e recomposta infinitas vezes. Então, todas essas combinações químicas e milhares de outras que se obtêm artificialmente em pequenas quantidades nos laboratórios de química, elas ocorrem em larga escala no grande laboratório da natureza. Na antiguidade, esse círculo da água era um verdadeiro milagre. As águas superiores que caíam do céu e as águas inferiores que brotavam do chão. E quanto à formação dos corpos sólidos? Nós vamos ver pela resposta que a ciência dá as mesmas respostas que os espíritos deram a Kardec na questão 43. Que na origem da Terra, os princípios elementares apresentavam-se volatizados no ar. Com o gradativo resfriamento, essas substâncias, sobre o império de circunstâncias favoráveis, se combinaram segundo o grau das suas afinidades moleculares, formando os primeiros corpos físicos. E a cristalização é o fenômeno resultante da passagem do estado líquido ou gasoso para o sólido, assumindo formas regulares de sólidos geométricos, tais como de prisma, cubo, pirâmide. E o diamante, o belo diamante, por exemplo, é o carbono puro ou o carvão cristalizado. Por isso, a lei que preside a formação dos minerais produz naturalmente a formação dos corpos orgânicos. A análise química mostra que todas as substâncias vegetais e animais são compostas dos mesmos elementos que os corpos inorgânicos, desempenhando o papel principal, o oxigênio, o hidrogênio, o azoto e o carbono. Então, como no reino mineral, a diferença de proporções na combinação dos referidos elementos produz todas as variedades de substâncias orgânicas e as suas diversas propriedades, que nós vamos encontrar nos animais, nos ossos, músculo, sangue, nervos, gordura, etc. E nos vegetais, na seiva, nas folhas, nos frutos e nas resinas. Estamos vendo aqui esse pão, cheio, recheado de legumes. No pão e nos legumes que nós comemos, não há certamente carne, nem sangue, nem osso, nem bile, nem matéria cerebral. Porém, esses mesmos alimentos, decompondo-se, recompondo-se pelo trabalho da digestão, produzem aquelas diferentes substâncias, tão só pela transmutação dos seus elementos
constitutivos. Então, vamos lembrar que existem dois elementos gerais do universo: Deus e... O que vocês estão respondendo aí? Isso mesmo, o princípio espiritual e o princípio material. Eu, espírito, venho do princípio espiritual. O meu corpo, do princípio material. Esta pedra, do princípio material. Esta flor, do princípio material. A água que está aqui no copo, princípio material. Então, toda matéria, seja ela orgânica ou inorgânica, é constituída dos mesmos elementos extraídos do princípio material, conforme foi visto na aula da Eliana, no capítulo 6, quando ela falou sobre a matéria. Porém, nos corpos orgânicos, há um princípio especial, impercebível, que é o... Escutei certo? Isso mesmo, o princípio vital. E como nós podemos conceituar o princípio vital? É o princípio da vida material e orgânica, qualquer que seja a fonte de onde se origine. Princípio este comum a todos os seres vivos, desde a planta até o homem. Então, nós estamos vendo aqui que é a força motriz dos corpos orgânicos, presente nos animais, vegetais e nos homens. Então, é, portanto, a agregação do princípio vital que determina se a matéria é orgânica ou inorgânica. Carbono mais hidrogênio mais nitrogênio igual aos seres inorgânicos. Porém, o carbono, hidrogênio, nitrogênio mais o princípio vital, nós teremos os seres orgânicos. Então, o princípio vital, modificando a constituição molecular desse corpo, dá-lhe propriedades especiais. E aí, em lugar de uma molécula mineral, tem-se uma molécula de matéria orgânica. E Kardec compara os corpos orgânicos com pilhas elétricas, que funcionam enquanto os elementos dessas pilhas se acham em condições de produzir eletricidade. É a vida. Brilhe a vossa luz. Enquanto o nosso corpo físico, instrumento de crescimento do espírito, tem vitalidade, nós temos vida plena, nós brilhamos quando trabalhamos no bem. E ele nos diz que deixando de funcionar, olhem lá, a pilha deixou de funcionar, o corpo acabou. Tais condições desaparecem, é a morte. Então, o fluido vital, ele dá vida como se fosse a eletricidade e a pilha. Aqui a batedeira com a pilha e aqui sem a pilha. E como é que nós podemos comprovar a sua existência na matéria? Pelo fato da matéria não poder ser reconstituída após a sua degradação. Então, nós temos vendo aqui as folhas secas, sem vida, sem fluido vital. E aqui do meu lado, as folhas com fluido vital. Então, ele nos diz que uma folha, depois de morta, não pode ser recomposta.
Só a matéria inorgânica, ao contrário, como não conta com a presença do princípio vital, pode ser reconstituída em laboratórios através dos conhecimentos trazidos pela química. As folhas tão verdes em pleno verão, no outono se perdem e morrem no chão. E chegamos agora na geração espontânea, onde Kardec começa com uma pergunta. Formam-se nos tempos atuais seres orgânicos pela simples reunião dos elementos que os constituem, sem germes previamente produzidos pelo modo ordinário de geração ou por outra, sem pais nem mães? Naquela época existiam duas correntes. Vocês estão lembrados? Isso mesmo. A primeira, a biogênese, a geração espontânea. Seres vivos surgem a partir de matéria não viva. No século XVII, acreditava-se que pequenos seres vivos, como as moscas, os girinos, podiam nascer de matéria bruta. Eu achei essa ilustração muito interessante. Os sapos sempre saem de lagoas cheias de lama. Então, lagoa mais lama igual ao sapo. E a conclusão é isso. A lama do fundo da lagoa se transforma em sapo. Hoje, nós até rimos dessa teoria, mas ela foi defendida por muitos. E a biogênese? Seres vivos surgem a partir de outros seres vivos, firmados sobre o fato que a experiência comprova de que os germes de certas espécies vegetais e animais, mesmo dispersos, conservam latente vitalidade durante longo tempo, até que as circunstâncias lhe favoreçam a eclosão. Sabemos que os ovos dos mosquitos são muito resistentes e sobrevivem até mais de um ano em um local seco. E quando este local recebe a água limpa, em cerca de meia hora, os ovos podem se desenvolver, aparecem as larvas e logo depois os mosquitos. Na época em que Kardec escreveu esses itens, a questão da geração espontânea ainda não se encontrava resolvida pela ciência. Porém, alguns anos após a publicação desta obra, Pasteur, conhecido biólogo francês, apresentou a sua teoria de que os micro-organismos estão presentes em toda parte, podendo qualquer matéria inanimada ser facilmente contaminada por eles. E assim, Pasteur provou que a teoria da biogênese estava incorreta e que a vida poderia surgir apenas a partir de outra vida pré-existente, conforme Kardec já havia concluído. Chegamos, então, agora na escala dos seres orgânicos. Kardec, inspirado naturalmente pela espiritualidade superior, foi o precursor da teoria evolucionista consagrada mais tarde por Charles Darwin. Como nós já vimos anteriormente, que as diversas espécies orgânicas que se conhecem resultam do aperfeiçoamento sucessivo de cada uma delas, dando origem a uma outra. Então, nós começamos aqui com as plantas. O caráter mais marcante que as distingue dos animais é estarem ligadas ao solo e dele tirarem seu alimento sem deslocamento. As plantas, da mesma maneira que os animais, elas nascem, vivem, crescem, nutrem, respiram, reproduzem-se e morrem. Na escala, no degrau superior às plantas, nós vamos encontrar os zoófitos, animais-plantas, têm a aparência exterior da planta e, como planta, prende-se ao solo
e como animal tira do meio ambiente a sua alimentação. Então, a diferença é que as plantas tiram o seu alimento do próprio lugar onde elas estão fixadas. Já os zoófitos tira do meio ambiente. E no degrau superior, nós vamos encontrar os animais que já estão livres para procurar o seu alimento. E nessa liberdade de estarem livres para procurarem o seu alimento, eles seguem o desenvolvimento da atividade vital e do instinto. Alguns nus, como as lesmas, os polvos. Outros começam a ser providos de conchas, como o caracol, a ostra, ou os insetos, como a formiga, a abelha, a aranha, chegando depois à ordem dos vertebrados, de esqueleto ósseo, como os peixes, répteis, pássaros, e, por fim, os mamíferos, que é de uma organização muito mais completa. E onde estão os limites entre um reino e o outro? Onde termina o reino vegetal e começa o reino animal? Existe algum limite? O que é que vocês estão dizendo aí? Sim ou não? Vamos ver a resposta? Não há nenhuma delimitação nitidamente marcada. Cada espécie é um aperfeiçoamento, uma transformação da espécie imediatamente inferior. É assim que acontece da glande ao carvalho e do pólipo ao elefante. Então, Kardec encerra esse item concluindo que não existe a geração espontânea senão para os seres orgânicos elementares, aqueles elementos, aqueles seres do início da formação da Terra, sendo as espécies superiores resultante das transformações sucessivas daqueles. Chegamos no homem corpóreo. E aí eu encontrei um comentário de Miramês sobre essa questão, que eu achei muito interessante e me tocou muito o coração, porque eu acho que resume tudo. O corpo físico certamente é filho da Terra, como é filho do espaço cósmico, como é obra de Deus, que o estruturou pelas mãos sábias do Cristo. Então, nós vamos ver agora sobre o ponto de vista corporal. Nós pertencemos à classe isso mesmo, dos mamíferos. E vamos observar aqui agora que não há em seu organismo um só átomo diferente do que se encontram nos animais. A mesma composição química. Estamos vendo aqui o feto humano. Aqui ao lado do cachorro, do canguru e do rato. Se eu não tivesse colocado a identificação, jogasse apenas as figuras dos fetos dos animais, talvez nós pudéssemos até entender que fossem fases de crescimento do feto humano. Porque os mesmos órgãos, as mesmas funções, modos de nutrição, respiração, secreção e reprodução. Nascem, vivem e morrem nas mesmas condições. Vamos observar a pata dianteira do cavalo e o braço do homem. Vamos examinar agora os ossos. Braço do homem, pata dianteira do cavalo. Úmero, úmero, rádio, rádio, carpo, carpo. A diferença marcante está na mão do homem, que tem 5 falanges. Nós precisamos para segurar, para trabalhar como instrumento de ação. Já no cavalo, apenas uma falange. Ele só precisa do casco para apoiar e andar. E Leon Denis nos diz no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor,
que a lei do progresso não se aplica somente ao homem, ela é universal. Há em todos os reinos da natureza uma evolução que foi reconhecida pelos pensadores de todos os tempos. Cada elo dessa cadeia representa uma forma da existência que conduz a uma forma superior a um organismo mais rico. Então, vamos observar aqui a asa do morcego, bem mais simples. Aqui ela já vai se aprimorando na asa da ave, que precisa dela para voar mais longe, transformando-se no membro da foca, já também com 5 falanges, ao chegar ao braço do homem, também com 5 falanges na sua mão. Então, nós sabemos, nós vimos que o aparecimento do homem não aconteceu de um dia para o outro. Ele passou pelas devidas escalas organizadas, pelas inteligências superiores, sob a supervisão de Jesus, o nosso arquiteto, o nosso governador, obedecendo sempre à lei do progresso. Por isso, ainda que isso lhe fira o orgulho, tem o homem que se resignar a não ver no seu corpo material mais do que o último anel da animalidade da terra. É o resultado final de uma cadeia que se inicia no mineral, passa pelo vegetal, com o objetivo de atingir a evolução do princípio espiritual. Então, nós formamos nesse livro da vida uma parte importante, sim, mas temos que reconhecer que formamos uma só família, onde Jesus é o nosso pastor, a nos conduzir para a perfeição, perfeição relativa, mas que temos que conquistá-la. E assim, o espiritismo e o materialismo são como 2 viajantes que caminham juntos, partindo de um mesmo ponto. Chegados a certa distância, diz um: não posso ir mais longe. E o outro prossegue e descobre um novo mundo. Então, assim, galgado o ponto em que nos achamos com relação à Gênese, o materialismo se detém, enquanto que o espiritismo prossegue em suas pesquisas no domínio da Gênese espiritual, que será o capítulo da nossa próxima aula. Capítulo imperdível. Vamos continuar ouvindo essa sinfonia de amor composta pelo Criador. E após a aula, vamos nos encontrar no chat para tirarmos as dúvidas e assim vamos encerrando a nossa aula olhando para essa paisagem. Vamos nos transportar para lá, para esse campo florido. Vamos sentir o perfume das flores, ouvir o canto dos pássaros, o murmurar da água do córrego, o riso das crianças. E mergulhados nesse fluido divino, vamos agradecer a Deus, o nosso Pai Criador, que nos deu a vida, nos ofereceu esse corpo que nos serve de instrumento de trabalho, de crescimento, nos ofereceu a nossa casa planetária, que é a Terra, como mãe amorosa que nos recebe como filhos do seu coração, para que nós possamos aqui continuar a nossa caminhada evolutiva. Que a nossa gratidão se estenda a Jesus, o arquiteto, o governador, o nosso amigo. A Maria Angélica,
esta amiga amorosa, essa mãe querida, que nos dá a oportunidade de mais um estudo como este. E de minha parte, a todos vocês que estiveram conectados, não somente pela internet, mas pelo pensamento, pensamento que nos uniu, nos fortaleceu, nos aproximou, nos abraçou, nos dando força, coragem para continuarmos a caminhar, desenvolvendo a asa do sentimento, do amor, da fraternidade, da caridade, mas também a asa do conhecimento, para que assim possamos alçar o voo libertador. Graças a Deus, que Jesus nos abençoe.